canal Paixão pelo que Faz para falarmos de resiliência. Resiliência nada mais é que a propriedade, a capacidade que um corpo tem de retornar ao seu estado original depois de passar por uma deformação elástica. A física traz esse conceito. E quando a gente pega realmente um elástico, esse mesmo de colocar em dinheiro, e a gente puxa, né? A gente vê que ele não perde a sua elasticidade, mesmo a gente esticando, ele voltando ao seu estado normal, a gente consegue perceber que ele mantém a sua forma. E assim são as pessoas resilientes. As pessoas resilientes, elas são flexíveis, elas conseguem adaptar as mudanças com facilidade. Mesmo que o problema apareça, ela consegue lidar com eles com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio emocional. Elas conseguem superar os obstáculos com muito mais facilidade. E quando tem alguma mudança, alguma alteração, elas conseguem se adaptar. Elas não são resistentes às mudanças. Elas não têm aquele bloqueio que não permite a pessoa evoluir. A resiliência é super importante, é fundamental nesse mercado de constantes mudanças. E se você quer ser um profissional diferenciado, vamos começar a despertar em nós essa característica que é tão importante. As pessoas resilientes, elas são super otimistas, né? Elas têm a facilidade de, quando surgem os problemas, elas entenderem, conseguem compreender melhor o que está acontecendo e fazem com que o problema tenha uma solução. O otimismo faz com que elas consigam enxergar o problema, né, o conflito, a situação adversa, de uma maneira muito positiva. Elas conseguem fortalecer relações nesse momento. Por quê? Porque se ela não consegue compreender, em vez delas ficarem resistentes, em vez de começarem a dizer que não vai fazer, criarem bloqueios, elas começam a fazer conexões, elas se interagem e começam ali, através de um relacionamento, de uma comunicação efetiva, trazerem soluções, começam a pensar juntos. A pessoa resiliente, ela tem esse laço, esse relacionamento interpessoal muito forte. As suas redes são fortalecidas. Ela tem a preocupação de o tempo inteiro estar buscando conhecimento, seja com outro, seja com um determinado setor, seja dentro da sua equipe de trabalho, seja através de cursos, de qualificações, mas ela está sempre buscando a possibilidade de evoluir. As pessoas resilientes também são mais fortes. Por quê? Porque mesmo quando elas passam por esses conflitos, mesmo quando as situações adversas acontecem, ela tem a facilidade de entender o que está acontecendo e não se deixar enfraquecer, não desiste no primeiro momento, mesmo que ela tenha que refazer a trajetória, o caminho, traçar todo um planejamento mais de uma vez, ela é persistente, ela não desiste, ela é forte. E esse é o segredo, porque se você não for persistente, se na primeira situação, na primeira solução que você pensar ali para aquele problema, se ele não der certo e você desistir, você nunca vai conseguir evoluir. Como eu disse, o mercado de trabalho precisa de pessoas que realmente sejam criativas, que diante de situações de crise, de caos, elas consigam enxergar oportunidades. Então, para isso é preciso que as pessoas sejam autoconfiantes, e o resiliente, ele tem a capacidade, a característica de confiar naquilo que ele faz. Ele tem a propriedade de entender que ele tem conhecimento necessário para colocar em prática outras alternativas. Se aquela não deu certo, se aquela não foi tão boa assim, se não foi ok, ele vai traçar novos caminhos, mas isso baseado em conhecimento, não em achismo, isso baseado nas relações interpessoais, isso baseado no conhecimento, na experiência, na trajetória que ele tem na sua carreira profissional. Eles enfrentam os obstáculos e os problemas com serenidade. Quantas vezes a gente vê pessoas perdendo o equilíbrio emocional diante dos problemas?
ou quando chegam as situações, as mudanças, eu não vou fazer dessa forma, eu faço dessa. Elas não estão abertas a desaprender para aprender. E resiliência, muitas vezes, nós temos que desaprender para aprender o que é novo, o que é diferente, o que é demandado. Toda vez que a gente tem essa abertura, a gente está adquirindo conhecimento. E toda vez que nós aprendemos e nós absorvemos conhecimento, nós estamos crescendo profissionalmente. Eu queria convidar você a fazer uma pergunta. Eu sou resiliente? Quando acontece algum problema, eu consigo enfrentá-los de uma maneira mais serena, com sabedoria, com equilíbrio? Ou eu desespero, ou eu falo que eu não vou fazer, ou eu fico resistente, ou eu já sofro por antecedência e acho que tudo vai dar errado, que nada mais vai dar certo, que eu vou ter super trabalho de recomeçar? Como que você se comporta diante das situações adversas? Se você tem essa dificuldade de adaptação às mudanças, a gente precisa começar a transformar, a absorver essa característica. E isso pode ser desenvolvido. A resiliência não é algo que a gente nasceu com ele, pronto e acabou. E quem não tem, não tem. Não é isso. A resiliência, ela pode ser desenvolvida. E se você quer desenvolver a sua resiliência, eu vou deixar para você alguns insights aqui que são fundamentais para que isso aconteça. A primeira coisa que eu queria convidar você é pensar estrategicamente, né? É se autoconhecer. Porque se você não se conhece, você não tem como agir e saber por que caminho você vai seguir. Quando você não se conhece, você não conhece os seus sabotadores. Por isso que é muito importante a gente se autoconhecer, a gente fazer uma autoanálise e entender em quais momentos nós perdemos o controle, em quais momentos nós somos sabotados. Quando a gente consegue identificar esses sabotadores, a gente consegue trabalhar nesses pontos limitantes e consegue aí torná-los pontos que são positivos, que serão os nossos potenciais. Então, para isso, primeira coisa para desenvolver a resiliência, se conheça. Pense estrategicamente, seja autocrítico com você, entendendo quais são os seus pontos de desenvolvimento, aquilo que você precisa evoluir e aonde você está sendo sabotado, para que você consiga ter uma atenção maior nesses pontos e não se perca, não se desespere, não consiga tomar decisões precipitadas sem antes pensar estrategicamente. Depois disso, seja flexível. Se você for resistente e achar que nada vai dar certo, que porque tudo mudou, você não vai conseguir fazer de novo, que você não tem como recomeçar, que parece que aquilo não tem solução, você não vai sair daquele estado que você está. A gente precisa evoluir. E se você é flexível, você consegue pensar lá na frente. Você consegue ver possibilidades. Acredite em você mesmo. Esse é mais um insight. Porque se você não acreditar que você é capaz, como que você vai conseguir ter credibilidade, confiança das outras pessoas para atuar? Então, não perca o equilíbrio, não desespere, não transmita pensamentos negativos, mas antes disso, acredite no teu potencial, busque conhecimento, haja com planejamento e estratégia para que você consiga trazer aí um resultado positivo e achar uma solução que seja pertinente, que vai ser efetiva para aquela situação. Eu queria também te convidar a pensar, a ter uma visão além do fato, além do problema. Por quê? Porque toda vez que você olha somente para o problema, você não consegue ver quais são as oportunidades, quais são as estratégias que você pode olhar, que você pode desenvolver, que você pode atuar. Então é muito importante que quando você se deparar com alguma situação adversa, com algum conflito, com algum problema, que você consiga ver e entender além. E consiga aí ver quais são as estratégias que você pode ter para tirar proveito dessa situação. Toda situação que a gente passa, todo momento difícil que a gente enfrenta, isso traz experiência, isso traz fortaleza, isso faz com que a gente se torne mais forte, que a gente cresça tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. Então consiga, se permita olhar além do problema.
Outra coisa que eu queria te convidar é a você ser mais criativo, mais inovador. Porque se você tem um problema e se você não consegue ele entender qual que é a solução, não ser estratégico, vai ter alguém que vai fazer isso. Então, se você quer se destacar, se você quer realmente ter diferença, ser um diferencial no mercado de trabalho, você precisa ser criativo, você precisa ser inovador, você precisa ser corajoso e se permitir acreditar em você. Se conheça, acredite em você, seja o seu maior fã. Porque se você não acreditar em você, as pessoas não vão te dar credibilidade. Então, se permita. Uma situação que eu presenciei há poucos dias me trouxe uma lembrança muito forte do que é resiliência. E eu imagino resiliência como uma pessoa, né? Uma pessoa sem resiliência, na verdade, ou com pouca resiliência, como esse copo, né? Esse copo vazio. Nele, nós conseguimos identificar que a pessoa ela pode ter potencial, ela pode ser uma pessoa super tranquila, uma pessoa criativa, mas ela não é resistente, ela não é resiliente, ela é resistente às mudanças. E aí, o que acontece? Ela faz com que ela fique vazia, todo o potencial que ela tem, todas as qualidades, todos os pontos positivos acabam não sendo destacados, não conseguem ser visualizados, ela não consegue transmitir todo o potencial que ela tem. Porque quando ela passa por uma situação conflitante, um problema, ela se esvazia e ela fica como esse copo furado, deixa vazar todo o seu potencial. E aí, ela não consegue transmitir nada de positivo. Ela não consegue se destacar no mercado de trabalho. Quando as coisas vão bem, ok. Mas os profissionais diferenciados são aqueles que conseguem se destacar em tempos de crise. Agora, diferente de uma pessoa resiliente é quando ela está toda cheia, né, como esse copo de água. Aqui ela tem o conhecimento, aqui ela tem as habilidades que ela conquistou na sua trajetória profissional. Aqui está toda a sua coragem, toda a sua estratégia. E aí, quando vem o problema, ela não é atingida. A gente consegue ver que o copo com água, ele ficou intacto. Por quê? Porque assim é a pessoa resiliente. Por mais que ela passe por problemas, por mais que ela passe por situações divergentes, ela não muda o seu estado. Ela pode se sentir mesmo preocupada com uma situação, nós somos humanos, isso acontece. Mas isso não se abala, pelo contrário, ela costuma se destacar, na maioria das vezes ela costuma trazer aí situações inovadoras, costuma trazer respostas estratégicas e efetivas. Tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre resiliência, que é a seguinte, que resiliência é a arte de transformar toda a energia de um problema em uma solução. E como você tem feito? Espero que você tenha sido resiliente, tá? E se você gostou desse vídeo, peço que você curte aí, compartilhe. Se tem algum assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal, que você coloque aí nos nossos comentários. E te agradecer por tudo, por você estar seguindo o nosso canal. Se você ainda não está seguindo, que você passe a seguir, eu conto com você. E mais do que ser resiliente, queria dar uma dica aí, que mais do que ser resiliente é que você tenha paixão pelo que faz. Obrigada a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.